Dia 25 de outubro de 2017, lembrando que além do Café Cultural no dia 5 de novembro ser a data do evento, eu gostaria de que nós colaborássemos mais, distribuindo mais informações, convidando pessoas, porque não adianta muito depois do Café Cultural dizer assim: ah, que pena que eu não fui. Não, o ideal é vir e aproveitar, né, Edilson? Edilson é que sempre investe, mesmo sendo pessoa desconhecida, ele acredita no Leão, né? Então vamos nós lá com o Fernando, lá naquele primeiro birô tem senhas, lá na lanchonete, na livraria tem senhas, e gostaríamos muito de ter uma boa participação dia 5 de novembro aqui no Café Cultural com Alexandre Caldini. No livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26, item 7, mediunidade gratuita. Os médiuns modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérprete dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, e não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos, não quer que o mais pobre fique deserdado dela e possa dizer: não tive fé porque não pude pagá-la. Não tive o consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos de afeição daqueles que choram porque sou pobre. É por isso que a mediunidade não é um privilégio e se encontra por toda parte. Cobrar por ela seria, pois, desviá-la do seu objetivo providencial. É muito relevante nós termos esta abordagem, esta visão sobre os fenômenos mediúnicos. Normalmente, quando se fala de mediunidade, se fala dos efeitos, se fala dos espetáculos, se fala de coisas que são quase que transcendentes, mas dificilmente se fala do valor ético e moral que tem que estar por trás de uma boa mediunidade. Assim como uma faca, ela serve para cortar uma carne, serve para passar manteiga, serve para uso pessoal, uma faca na mão de uma pessoa má, ela serve como uma arma e que pode tirar a vida de outros. O defeito não é da faca, mas o benefício que ela provoca ou o malefício depende de quem a usa. A mediunidade é mais ou menos isso, é um instrumento. A mediunidade em si, ela nem é boa nem é má. O uso que nós damos aí sim define o que a mediunidade pode nos oferecer e seguramente pode edificar muitas vidas ou destruir algumas. Algumas vezes, quando nós estamos sob a égide de alguma religião, de alguma ótica que tenha um princípio moral e ético bem mais definido, raramente a gente pode pensar que alguém tendo um dom, literalmente um dom divino, que esse alguém possa fazer mau uso ou disso possa advir alguma coisa nefasta. Infelizmente, por este dom, por este atributo, ele ser neutro em si mesmo, sempre haverá uma interdependência estrita e diretamente relacionada com o uso que dela fazemos. A mediunidade, ela foi dada dentro da ótica do que foi lido e dentro da ótica de qualquer bom senso de qualquer criatura, foi dada para servir de mais um elo de ajuda ao ser humano, à humanidade. Algumas pessoas usam extrair lucros da vida mediúnica. Dentro da obra de Allan Kardec, isto jamais foi proposto. A propositura é de fato de que isso seja um dom gratuito, porque afinal de contas ele não é nosso essencialmente, e o prova a possibilidade que sempre temos de ficar sem esse dom, de por alguns momentos nós praticamente perdermos tudo aquilo que nós entendíamos como sendo potência mediúnica ou potência de uma evidência de um fenômeno que não faz parte do cotidiano de todas as criaturas. É sacrificial? Claro que sim. Se é um dom, ele pode sim ser sacrificial na medida em que você se propõe a ajudar e a servir mais gente. Mas em compensação,
Que satisfação não tem uma pessoa que, sem ter sentado num banco de faculdade para aprender durante anos e longos, anos a fio, para aprender a salvar pessoas, simplesmente por um dom que você tem, você salva, você cura, você resolve essas circunstâncias. Quantas pessoas nos procuram, principalmente quando nos sabem espíritas, para pedir uma solução, para pedir uma ajuda, para pedir um apoio. Recentemente eu recebi um telefonema de uma senhora que eu não a conheço, e ela já começou dizendo o seu nome e dizendo a sua profissão. Eu sou médica. O senhor pode me ouvir? Eu digo, claro que sim. Não tinha a menor noção do que ela queria. Ela é médica, tem uma filha, a filha de repente contraiu uma patologia estranha. A filha começou a ter alguns surtos, desses surtos começou a ter paralisia nos pés, nas pernas, nas coxas. E do nada ela agora está totalmente imobilizada. Já esteve em vários tipos de médicos, já fez todos os tipos de exames possíveis e simplesmente é não conclusivo. Ninguém sabe o que a criatura tem. E naquela hora no telefonema ela me diz como que se ela não fosse médica. O pior, seu Jacó, é que os médicos não acreditam nas possibilidades que não sejam médicas, e ela é uma. Imagina se alguém tem um dom mediúnico e detecta o que está por trás disso e resolve esse problema. Veja, você estaria acima da medicina convencional. Só isso por si só já é um pagamento fenomenal. Você conseguir dar solução para um caso praticamente não resolvível, ou um caso insolúvel, ou um caso de difícil solução. E como esses, muitos outros. Recentemente eu estava numa viagem, fazendo um seminário de passes, e um jovem de 19 anos veio até mim me dizendo assim, olha como é que está a minha pele. E realmente o rosto dele era todo pigmentado, todo cheio de pontuações. Ele disse, olha meu braço. Eu passei o braço, um braço bem crespo. Ele disse, eu estou assim no corpo inteiro. E eu já fui ao melhor hospital da capital, já fui nos hospitais aqui da região, já fiz consultas e simplesmente ninguém sabe o que eu tenho. Já passei todos os tipos de cremes, pomadas, já tomei vitaminas, já tentei de tudo. E eu estou desesperado. O que é que o senhor acha? Uma pessoa de 19 anos de idade está na sua juventude com esse problema que ninguém quer chegar perto e ninguém sabe o que é. Imagine se a gente de repente descobre o que está por trás disso e resolve esse problema que a medicina não consegue resolver. Estou falando aqui de dois casos extremamente recentes e reais. Qual é a alegria que vai ter a pessoa que conseguir detectar a origem disso e resolver esse problema? Precisa mais algum outro pagamento? Claro que não. Por isso é que Allan Kardec coloca nesta síntese dele, de que a mediunidade ela deve ser exercida de uma forma gratuita, porque ela vem gratuita. Ainda que você tenha empenhado algum esforço, se afastado para ir atender, ou reservado algum tempo da sua agenda para prestar esse tipo de atendimento, mas você está fazendo isso por uma pessoa que também essa pessoa poderia ser um familiar seu. E mesmo que você pense que você está fazendo, mas não está fazendo para um seu, e amanhã se um seu precisar de que um outro alguém venha te ajudar. Eu já tive a oportunidade, principalmente por conta dos méritos de Dona Dagmar, minha mãe, de fazer algumas visitas a circunstâncias hospitalares ou médicas. E numa dessas situações eu estava sem carteira de plano de saúde, eu não tinha nada, mas cheguei e a pessoa disse, é o filho de Dona Dagmar, pode fazer, pode atender. Olha, e era um médico, era um profissional, ele poderia muito bem não atender, não receitar. Nessa época a lei não era tão rigorosa para quem não aceitasse mesmo sem plano, mas a pessoa atende em deferência, em respeito a uma outra. E eu fiquei profundamente agradecido. Lógico que depois voltei lá, passei o plano, tudo mais. Ele poderia muito bem ter se negado. Para mim aquilo ali não teve mais valor. Aquilo era um valor sem aferição. Aquilo era fundamental. Quanto é fundamental para nós que temos às vezes algumas percepções, seja percepção de dupla vista, seja percepção mediúnica, e nós podermos definir, encontrar algumas soluções, coisas às vezes que são muito difíceis, até porque
A medicina, ela forma os médicos dentro de um padrão de critério que ele é literalmente fisiológico. Enquanto que a mediunidade e o magnetismo operam num outro campo que a medicina não alcança, que é o campo energético. Então, se a gente tem essa condição, tem essa riqueza, essa possibilidade de fazer esse tipo de investigação, sugerir indicações de tratamentos ou indicações até mesmo procure tal profissional, isto é extremamente valioso. Ocorreu um caso que aqui mesmo no Leão, foi onde ocorreu, e depois eu já comentei isso em alguns outros lugares, e uma pessoa que veio dos Estados Unidos exclusivamente para fazer um tratamento aqui nesta casa, porque ele já estava com um problema há 3 anos, e o problema é uma fístula interna um pouco acima do ânus, e que já tinha sofrido 3 cirurgias lá nos Estados Unidos, e nada resolvia, até que ele recebe o diagnóstico de que aquilo é uma doença autoimune. E por que autoimune? Porque apesar de todos os procedimentos, a fístula retorna, e retorna com igual violência, só que provocando muitas dores. Este moço, quando chegou aqui em Natal, ele estava tomando 37 comprimidos de morfina por dia, o que é um absurdo. Não se sabe nem como é que aquele organismo suportou tanta carga, porque não é indicado esse volume de medicamentos. E o problema dele, na realidade, o problema pontual era a fístula, mas o problema de origem era na laringe, no laríngeo, ou seja, no setor que envolve todo aquilo que está próximo à garganta. A medicina tem como detectar isto? Não tem. Nós temos, alguns por magnetismo, outros por mediunidade. O fato é que nós temos. E não fizemos faculdade, não fizemos cursos, não fizemos especialização para chegar a este ponto. Sim, então de que a gente vai cobrar? Não temos do que cobrar. A gente tem mais é que ter o prazer de servir. Aqui nesta casa, nestes dias de quartas-feiras, quem vem, sempre vê que são muitos os trabalhadores que aqui estão para aplicar passes, para fazer terapias conosco, que nós precisamos e buscamos esse tipo de terapia. Ninguém nunca cobrou absolutamente nada, mas alguém poderia se perguntar, mas essas pessoas então não têm o que fazer? Na plena quarta-feira de manhã, passa a manhã todinha aqui? Tem o que fazer? Tem, porque se ninguém tivesse a obrigação de vir ou não se sentisse satisfeito em vir ao Leão na quarta-feira de manhã, nós não teríamos mais nenhuma equipe de trabalhadores. Mas mesmo assim nós temos. Tem várias pessoas que sacrificam às vezes o seu dia de folga, trocam pela quarta-feira para poder na quarta-feira estar aqui nos servindo. É dentro deste sentido que a mensagem de Allan Kardec se posiciona. Nós podemos fazer a coisa pela alegria da realização e pela satisfação de ver as pessoas sendo beneficiadas com tudo isso. Se nós não estamos neste clima, tanto nós os que buscamos como nós os que fazemos, estaremos descompensados dentro de nós mesmos. A nossa gratidão não deve ser à pessoa, nem mesmo à casa, mas é uma gratidão que nós devemos ter a Deus, à bondade da vida que nos oferece esses caminhos para que a gente supere. Há uma pesquisadora norte-americana já desencarnada, creio que já desencarnada, ela e o marido dela eram 2 grandes magnetizadores e também tinham associados à mediunidade. A senhora Worrell, como ela era conhecida, ela atendia indistintamente todas as pessoas. As pessoas iam à sua casa, a única coisa que ela fazia era limitava um horário, de tantas horas por dia, quem quiser vir pode vir. Não havia necessidade de reserva de vaga, não, era quem chegasse, ficasse lá. Se desse o final do dia, não tivesse que lá atender, quem quisesse viesse no dia seguinte. Ela não dava ficha, ela não insinuava coisa nenhuma. Vocês cheguem, vocês entrem no acordo para ver quem é que vai ser atendido. Eu não entro neste mérito, eu estou aqui para atender. Tanto ela quanto o marido. E aquilo funcionava bem, as pessoas respeitavam. Eu cheguei primeiro, então eu sou o primeiro, eu não preciso brigar com o terceiro que quer passar na minha frente. E quando chegava alguém em estado mais grave, passava naturalmente à frente, não para avançar, mas porque era concedido que ela adiantasse na fila dos que estavam em tratamentos.
E era muito comum, até porque isso nos Estados Unidos não existe quase nada de graça. Se alguém faz alguma coisa por você, você tem que pagar. Ela era uma exceção da regra. É o contrário um pouco do que tem no Brasil. No Brasil tem muita gente que faz muita coisa boa e invariavelmente já não cobra mesmo por natureza. Lá, as coisas boas e quão melhores, mais caras. E quem vai sabe que tem que pagar. Mas a senhora Warren não cobrava absolutamente nada. Mas de vez em quando alguém chegava e queria oferecer dinheiro, às vezes queria oferecer somas até bem vultuosas, porque ela conseguia resolver coisas que nem cirurgias resolviam mais. E ela dizia: o senhor acredita em alguma coisa? Acredito. Qual é a sua igreja? Eu moro em tal lugar, tem uma igreja que eu nunca vou lá. Ele disse: então o senhor pega isso que o senhor ia me dar, vá lá na sua igreja e doe. É a sua forma de agradecer a Deus pela bênção que o senhor recebeu. E até que um repórter um dia lhe perguntou: mas a senhora nunca recebe nada em pagamento? Ela disse: recebo. Se alguma criança chegar e me trouxer uma rosa colhida no campo, ou então que a avó dela fez um creme, alguma coisa, e me doar dessa maneira, essa eu recebo. Pagamento de forma alguma. Ou seja, era uma mulher que mesmo não espírita, ela tinha total consciência da potência que ela tinha, da potência que ela era e do bem que ela fazia. E ela dizia, em um dos seus livros, pelo menos num que eu conheço, ela dizia: eu já sou paga pela própria vida, eu não adoeço. Olha que pagamento fantástico. E ainda por cima, eu tenho muitas pessoas que eu sei que saem daqui me querendo bem, vibrando bem para mim. Esse é um pagamento único. Então, quando aqui no Evangelho segundo o Espiritismo nós abrimos a leitura sobre a mediunidade, onde Allan Kardec posiciona essa nossa necessidade da gratuidade, daquele bem pelo qual a gente não se esforçou para ir buscá-lo, ele está falando exatamente da seriedade, da gravidade que nós devemos ter como pessoas de bem. E aproveito até para dizer que, apesar de que a leitura foi muito objetiva em cima da mediunidade e de uma visão espírita, portanto aplicável integralmente aos espíritas, nós sabemos e testemunhamos que tem muitas outras organizações não religiosas, inclusive, que tomam exatamente esse mesmo procedimento. A LAPIX aqui de Natal é uma instituição associada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e os profissionais, e tem profissionais de primeira linha, que ali atendem indistintamente e atendem também de forma totalmente gratuita. Ou seja, eles ali estão além do médium, porque eles se formaram e se prepararam para aquilo, e estão dando o esforço dos seus próprios aprendizados de uma maneira gratuita para fazer o bem à humanidade. E homenageamos não só LAPIX, como muitas instituições, muitas igrejas de outras denominações religiosas, e isso não faz a menor diferença, por terem esta visão, a visão de passar adiante o bem que recebem. Nada contra de que em algumas outras existam cursos específicos para que as pessoas se formem e depois ponham preço nas suas atividades. Mas as atividades mediúnicas, as atividades de dons magnéticos, nós sabemos que elas são dons que nós trazemos, e o que nós podemos fazer é desenvolver isto, desenvolver, ampliar e dar bom uso. Infelizmente, muitas vezes a gente recebe de uma forma equivocada a orientação primeira: você tem que desenvolver a mediunidade para não sofrer. E a mediunidade não é nem tábua de sofrimento, nem tábua de arrependimento. A mediunidade é uma ferramenta que a gente pode usar, e tudo aquilo que você usa para o bem, o que quer que seja, esse bem sempre voltará para você. Algumas pessoas dizem: no dia que eu me envolvi com isso, minha vida se atrapalhou toda. Sim, se atrapalhou porque o seu padrão de vida era outro. Quando a gente muda o padrão de vida, a nossa vida aparentemente se atrapalha, porque a gente está começando a vencer uma nova inércia, a sair de um ponto zero de uma nova experiência, e isso aparenta ser dificultoso, aparenta ser trabalhoso. Mas até lá em casa hoje me questionam, porque depois que eu entrei para isso aí, agora eu estou muito radical, eu estou muito isso. Não, agora você está sereno porque você tem tranquilidade na sua opção. Muitas vezes a gente passa longo tempo da nossa vida sem nem ao menos decidir se queremos ir, se queremos ser, se queremos estar em alguma circunstância. Na hora em que a gente tem essa lucidez de descobrir que nós podemos ser bons instrumentos da vida, que nós sejamos, ampliando, portanto, o que foi feito na leitura, além da mediunidade,
que nós sejamos gratuitos no bem, que nós sejamos bons gratuitamente, que nós levemos tudo de bom que nós recebemos, aonde quer que seja, para quem quer que seja, na situação que for. Porque nós sermos bons apenas nos momentos agradáveis, somente com pessoas que são fáceis, isso é simples, não é ruim, é bom, mas é apenas um início. A dificuldade maior é exatamente quando tudo está adverso, quando parece que nada mais funciona a nosso favor, quando até parece que os nossos entes mais queridos começam a nos desprezar. Aí é a grande hora de nós agirmos. Então que tenhamos essa tranquilidade de agirmos com gratuidade, não apenas a gratuidade do não pagamento financeiro, mas a não gratuidade de não ficar esperando o retorno. Faz a tua parte que o céu te ajuda, é a proposta de Jesus. É nessa proposta que a gente tem que se segurar. Vamos partir para a nossa segunda parte. Ficando dentro de nós mesmos, com essa ideia de sermos bons e gratuitos uns com os outros, de levarmos o dom abençoado da vida para todos aqueles com quem cruzarmos, e em especial para todos aqueles com quem convivemos. Sejamos gratuitos nas atitudes do bem, e nós sabemos como proceder, porque em algumas vezes sabemos ser gratuitos com as atitudes menos felizes. Se ninguém pede a nossa opinião, mas se tivermos oportunidades, falemos do bem. Como sempre disse Dona Dagmar, se tivermos de falar em alguém, falemos em Jesus. E mesmo que a gente fale errado, Ele não se incomoda. E mesmo que a gente não fale com toda a precisão, a sua mensagem de alguma forma ficará ressaltada. Façamos um direcionamento novo nas nossas falas, nas nossas observações, favorecendo para que a gratuidade do bem esteja mais presente no nosso dia a dia. E nem precisamos comentar sobre isto. O bem fala por si mesmo. Assim como o olhar de admiração e tristeza, assim como o olhar de aprovação ou mesmo de reprimenda, muitas vezes não pede nenhuma palavra, nenhum gesto ou outro. Ali nós já expressamos aquilo que trazemos nos nossos corações, nas nossas almas. Portanto, expressemos o bem, ainda que seja apenas pela emissão dos raios do olhar, ainda que seja pela expressão da face, mas será tanto melhor quando pudermos nos doar por inteiro na busca da melhora de todos aqueles que esperam de nós a melhora que temos nas nossas almas. Entreguemo-nos numa boa reflexão às melhores ideias que temos dentro de nós. Aquelas ideias que às vezes nos dizem, olhe diferente para aquela pessoa. Pense de uma maneira invertida sobre aqueles a quem nem sempre pensamos bem. Pensemos em nós mesmos, com um olhar de gratidão e com um sentimento de completude. Entremos na nossa mente, identificando os melhores sentimentos que podemos racionalizar, e nos esforcemos para levar aos sentimentos todas essas projeções, reflexões, intelectualizações do bem, para que ele se faça mais forte, mais presente, um bem maior. E quando estivermos pensando no bem, pensemos grande, sejamos grandiosos, eloquentes. Todas as vezes que pensarmos no bem, eliminemos de nossa mente o não posso, não quero, não consigo. Ao contrário, substituamos todas as nossas intenções na direção de que isso eu posso, isso eu farei, isso eu vencerei, porque o bem pode tudo. Mas não é o bem que está lá fora, é o bem que pulsa dentro de nós.
Este bem é quem faz bater o nosso coração. Não bater apenas no sentido de pulsar, mas bater no sentido de melhorar a nossa vida. Quando a gente pensa no bem, seja num filme, seja numa criança, seja num idoso, seja num ato mesmo do nosso dia a dia, que bom que é. Então exercitemos, nos fixarmos mais um pouco nas coisas boas que a vida nos oferece, nas coisas boas que nós vivemos sem nem ao menos nos darmos conta. Inspiremos o bem, coloquemos o bem na nossa mente, na nossa base, na nossa vida. E sejamos bons, não nos limitemos a ser bonzinhos. Sejamos bons, com letras garrafais, graúdas, maiúsculas. Sejamos bons, tão bons como é o nosso destino amanhã. Sejamos bons de alma, de mente. Sejamos bons no sorriso, no olhar. Sejamos bons no dar apoio, nos aproximarmos daqueles que precisam, mesmo que não peçam. Sejamos e estejamos mergulhados no bem. O mundo espiritual aqui presente já nos envolve com seus fluidos e suas energias. Os nossos magnetizadores, dispostos a também participar dessa onda do bem, nos doam seus fluidos, nos doam as suas vibrações de harmonia. E aqui todos unidos numa só vibração. Estamos neste momento submetidos a várias correntes de boas energias, a várias circunstâncias que nos renovam a alma, os dons e as bênçãos do dia a dia. Deixemos-nos nos envolver por tudo isto. Acreditemos na força que esta força traz. Fortaleçamo-nos, pois que o bem está ao nosso dispor. Sintamos que estas energias penetram os nossos poros físicos e psíquicos. Sintamos que somos agraciados com uma verdade que não se pronuncia, com uma bondade que não clama, por uma suavidade que não grita. Tudo isto simplesmente nos penetra com tranquilidade e harmonia, levando-nos a vibrações extremamente saudáveis. Inspiremos estas energias, retenhamos tudo isto em nós mesmos e devolvamos à vida a nossa gratidão. Vivamos em paz, em integridade e agradeçamos, nutrindo os melhores ideais do bem e no bem. Absorvamos todo este oceano de bênçãos, nos permitindo estarmos nele mergulhados, para melhor absorvermos tantas energias salutares. Acreditemos no bem que nos envolve e nos fortaleçamos no bem que nós buscamos. Inspiremos mais uma vez, retenhamos estas energias e agradeçamos por tudo. Enquanto os nossos magnetizadores vão agora magnetizar nossas águas, nós ficamos aqui expressando a nossa gratidão a Deus e absorvendo mais um pouco destas energias. E para isto, estaremos em oração e recolhimento, em nome de Deus, que assim seja.